Bom, nesse momento que é o dia em que nós escolhemos a presidência da Câmara e também do Senado, eu recebo das mãos do Instituto Moody um abaixo-assinado com quase 900 mil assinaturas. Estamos caminhando para 1 milhão de assinaturas pelo voto aberto, tanto na Câmara quanto no Senado, para a escolha de presidente, e é um abaixo-assinado que tem apenas 3 semanas. Isso mostra que a população, de fato, quer o voto aberto. E o voto aberto só não existe hoje na Câmara e no Senado, porque nenhuma das duas casas querem. Ficam levando esse caso para o Supremo, judicializando o processo. Quem tem que fazer essa mudança é aqui, esta casa. Então, com essas assinaturas e coletando as próximas assinaturas que virão, e eu estou entrando nessa campanha aqui, certamente nós vamos conseguir mudar o regimento interno, e eu vou entregar também isso nas mãos do atual presidente Rodrigo Maia nesse momento. Fábio, nós estamos hoje com quantas assinaturas, Fábio? Nós estamos com 875 mil assinaturas nesse exato momento. Faz 3 semanas e meia que nós estamos coletando essas assinaturas, e isso demonstra de uma forma muito clara a forma como a população, como o cidadão em geral, ele está encarando a política hoje no Brasil. Se o cidadão brasileiro hoje, em 3 semanas, 4 semanas, ele consegue participar de um abaixo-assinado que se coleta quase 1 milhão de assinaturas, ele está dizendo que ele realmente quer participar ativamente da política brasileira e que ele confia, mas ao mesmo tempo ele quer saber o que o parlamentar em quem ele votou está fazendo com aquele poder que o cidadão otorgou a ele. Então ele está dizendo assim: apesar de eu confiar o meu voto em você, eu quero saber o que você está fazendo com o poder que eu confiei a você. E é por isso que nós estamos entregando às mãos da deputada Joyce Hasselmann. Eu queria dizer para vocês que nós convidamos diversos deputados e diversos senadores para participar desse momento, e infelizmente a deputada foi a única que atendeu o nosso convite, e eu acredito e tenho certeza, Joyce, que isso aqui está entregue em umas boas mãos, na mão de uma guerreira que vai lutar por essas 900 milhões de assinaturas. E mais que isso, né, gente? Não dá para simplesmente ignorar quase 1 milhão de pessoas. E 1 milhão de pessoas que se mobilizam em 3 semanas. Se a gente fizer isso aqui, uma mobilização de 2, 3 meses, a gente consegue certamente 10 milhões de pessoas, né? Porque esse é o tipo de assunto que circula como um rastilho de pólvora. Eu tenho um comprometimento com o voto aberto, e eu vou lutar pelo voto aberto, e eu vou entregar isso aqui aos parlamentares, e pode contar comigo. Agora, o argumento para o voto ser fechado é para não haver nenhum tipo de perseguição política para o deputado. Isso não colocaria em risco, então, por exemplo, até uma retaliação do Executivo? Veja, aqui a gente está falando de eleição para Câmara e Senado. Eleição para a mesa, né? Hoje nós vemos que até o parlamentar que se compromete com o partido muitas vezes trai. Então o voto aberto é ter uma garantia para o próprio partido que não há traição. Se há um fechamento de questão, se há uma orientação partidária, e o parlamentar tem a obrigação com o seu eleitor de dizer como está se posicionando. Eu claramente disse para o meu eleitor, mesmo debaixo de críticas, qual seria o meu voto. Meu voto foi aberto desde o princípio. E é assim que tem que ser. Então, com esse espírito de transparência, é claro que se houver perseguição, cabe aos parlamentares que mudarem essa legislação atuarem em bloco contra a perseguição. Se a gente vai mudar o regimento interno, a gente também muda com força para evitar qualquer tipo de perseguição. E o Palácio, que perseguição o Palácio poderia fazer? Não há essa política de perseguição. Isso não vai acontecer. Há, de fato, uma garantia do Palácio do Planalto de que não haverá esse tipo de perseguição com o fechamento de questão e corte de emendas. Isso não vai acontecer. É um novo momento no país. É uma palavra clara do ministro Onix que isso não vai acontecer. Sim, mas é esse governo, né? Essa regra não. Sim, mas a gente está falando, não, isso aqui pode ser, isso aqui pode ser mudado já, para a próxima legislatura, daqui 2 anos. Ainda é esse governo. Em relação a uma possível perseguição que possa ocorrer dentro da casa, o próprio texto do abaixo-assinado diz que nós, tanto o Instituto Moody, aqui eu estou representando outros diversos institutos e outros diversos movimentos, Observatório Social, Vem Pra Rua, nas ruas, enfim, diversos movimentos, nós nos comprometemos a defender os parlamentares que estão apoiando o voto aberto e que se sentirem perseguidos, ele vai ter o apoio da sociedade em relação a essa perseguição. Se vai surtir efeito ou não, o futuro vai dizer. Aí também tem que ter coragem, vamos lá, né? Se a gente não tiver coragem para mudar, vai ficar sempre a mesma coisa. Se não tiver coragem para enfrentar, tá ameaçando tirar a emenda, vamos enfrentar quem nos ameaça. A gente está aqui numa casa que é uma casa de liberdade. Então tem que ter liberdade. Eu acho que o voto aberto é um jeito de você, de fato, se comprometer com o seu eleitor e dar transparência total ao processo. Não pode causar uma interferência devida do Executivo no Legislativo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O voto aberto é uma questão que tem que ser discutida no Legislativo, decidida no Legislativo, feita no Legislativo. Bom, voto fechado é para proteger o eleitor. Voto fechado dentro da Câmara e do Senado é para proteger maracutaia. É o que a gente está vendo agora, por exemplo, no Senado com o Renan Calheiros. Cara, se você tinha algum requerimento hoje na sessão, eu queria que você falasse dessa estratégia. Já funcionaria hoje? Vocês tentariam isso? Vou pegar isso nesse momento e discutir com a área jurídica para saber se é possível. Obviamente, ainda que eu faça uma questão de ordem em relação a isso, como já tem uma decisão do Supremo, como isso está no regimento, mesmo uma questão de ordem, eu seria derrubado em plenário. Não sou ingênuo, eu sei disso. Agora, é um ótimo começo, quase 1 milhão de assinaturas para a gente mudar o regimento interno. Deputada, já que a maracutaia no Senado também seria na Câmara, o Rodrigo Maia é a favor do voto fechado. O Rodrigo Maia é a favor do voto fechado, mas com o Rodrigo Maia dá para conversar. O Rodrigo Maia ouve. É o que nós vimos aí nos últimos tempos. Tanto que o PSL fechou esse bloco com o Rodrigo Maia justamente para escantear o PT. Foi uma estratégia para tirar a CCJ do PT e para que nós possamos, de fato, aprovar a agenda econômica. Então, com quem ouve, com quem sabe dialogar, aí a conversa é outra. O Renan Calheiros, ele finge que ouve. Ele finge que ouve, ele finge que sabe dialogar, mas ele passa o trator por cima de todo mundo. É isso que está acontecendo hoje, inclusive, vocês viram, houve um servidor exonerado no Senado porque estava tentando ali, por baixo dos panos, dar uma facilitada para a vida do Renan. Mas, deputado, não é contraditório o PSL fechar no mesmo apoio que o PCdoB e o PDT, o mesmo candidato, e o PT também, que está na suplência da... Não é contraditório, porque nós não negociamos com o PT, nem com o PCdoB, nem com o PDT, nem com o partido nenhum de esquerda. Nós conversamos com o presidente Rodrigo Maia, buscamos os nossos espaços e pegamos os principais espaços dentro da Câmara dos Deputados. E com isso escanteamos o próprio PT. Somos nós que estamos comprometidos com a agenda econômica, não o PT. É óbvio que todo parlamentar aqui dentro tem voto. E seria muita ingenuidade alguém sair dispensando voto. Ah, não, eu não quero o seu voto porque você é da oposição. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma eleição. Isso é uma eleição. Agora eu estou falando aqui de estratégia. O que o PSL fez foi uma decisão estratégica para o governo Bolsonaro. Porque senão a pauta econômica não andaria. Não havia um único candidato, comprometido 100% com a pauta econômica, pelo menos um único viável. Daqui 2 anos é uma outra história. Quem sabe daqui 2 anos eu saia candidata à presidência da Câmara. Aí é uma outra discussão. Obrigada, gente.